Fala, rapaziada, beleza? Tudo bom? Então, eu vim começar aqui com o primeiro tema que o Riquelme me pediu para eu passar aqui nesse grupo, lá pro devocional. E bom, vou abordar todos os temas aqui, tudo baseado nesse tema sobre palavras torpes. Eu gostei muito desse tema quando eu estava estudando na época e eu gostaria de passar para todo mundo isso daqui. Tá, vamos começar. Primeiro, o que são palavras torpes? Primeiramente, o que acontece? Palavras torpes em si, ele vem do grego. Vou botar aqui. Ele vem do grego. Epa. Que significa essa parada feia aqui, ó. Isso daqui significa sapros. Isso significa podre, corrompido, impróprio ou prejudicial. Em si, palavra torpe significa palavra desnecessariamente ofensiva. Como assim, Salatiel? Por que você quis realçar um desses sinônimos? Porque palavra ofensiva, eu ouvi dizer que ele não é só palavra ofensiva, mas também vulgar ou impura, que não edifica, que mais fere, que corrompe ou destrói. Por que eu quis dar esse realce de ofensiva? Isso quer dizer que você não precisa falar palavras torpes. Já vou voltar com isso. Vamos pegar esse seguinte tópico aqui. O que a Bíblia diz sobre palavras torpes? Pensa comigo. Em Efésios 4:29 ele diz assim. Vou botar aqui. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê a graça aos que ouvem. Ou seja, a Bíblia ela diz que a gente não deve falar palavras torpes. Mas, tipo assim, tá, o que isso muda? Tipo, como posso dizer? Todo cristão é de alto saber, todo mundo aqui já deve saber que todo cristão ele costuma seguir a Bíblia. É um princípio básico. Só que eu não quero dizer apenas isso, tipo, como se eu estivesse falando, tá escrito aqui na Bíblia, então se vira. Tipo, não tá errado quando alguém diz que isso tá na Bíblia, então você deve seguir isso. E dane-se. Até que não tá errado. Mas algumas pessoas elas não são totalmente dóceis à palavra. As próprias escrituras. Tipo, oh my God, a Bíblia diz para eu fazer tal coisa. Isso de fato adiantaria alguma coisa? Tipo, parece que não. Portanto, convém para mim dizer que eu aprofundar essa parada não só no tá na Bíblia, então só segue isso. Tá na Bíblia. Isso daqui eu acho muito raso para poder explicar para uma pessoa isso daqui. Ainda mais se uma pessoa ela tá começando a seguir a vida cristã. Mas beleza. Agora, voltando para esse tópico. Por que Deus ele colocou essas regras? Tá, para responder isso, vamos primeiro para uma outra pergunta. Deus existe? Como assim, Salatiel? Que heresia, cara? Por que tá falando? Por que tá perguntando isso? Que má fé? Não, calma aí. Vamos lá. Vamos pensar num raciocínio melhor. Se Deus existe, por que diabos ele faria uma regra ridícula? Pensa comigo, cara. Se Deus ele existe, ou seja, Deus é um ser onipotente, onipresente, onisciente, ele tem alta sabedoria, ele é um ser racional, ele é uma pessoa de alto saber,
um ser de alto saber. Se ele existe, por que ele proibiu palavras torpes? Vamos lá. Primeiro, por que ele proibia essas coisas? Tipo assim, por exemplo, carne de porco. Lá na época do Velho Testamento, há 4.000 anos atrás, os hebreus eles não podiam comer carne de porco. Isso tem vários motivos. E por incrível que pareça, cada desses motivos, eles gritam o nome de Deus. Gritam. Como assim, Salatiel? Vamos lá. Primeiro motivo. Motivo racional. O que isso quer dizer? Se Deus ele queria preservar o povo dele, o povo hebreu, da morte, ele deve proibir o consumo da carne de porco. Já que há 4.000 anos atrás, cara, tipo, só hoje em dia, você já tem uma penca de doença, tem um risco de uma penca de doença pra tu morrer pra carne de porco. Tem... Deixa eu até dar uma leve pesquisadinha aqui. Da doença da carne de porco. Doenças que você pode transmitir com a carne de porco. Calma aí, um segundo. Quando você consome carne de porco crua, mal cozida, isso aqui é até bom pro pessoal que gosta de carne mal passada. Você pode pegar triquinose, tu pode pegar teníase, ou mais conhecido como solitária, salmonela. Essa salmonela eu já conhecia. Hepatite E. Herciniose. E tipo, cara, é uma penca de doença. Tem muita doença. E cara, só com esses 5 negócios aqui tu já ia morrer. Muito tranquilo. E hoje em dia, tá? Hoje em dia, tu já ia morrer com uns negócios desses. Então, imagina, cara, há 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. 4.000 anos. Vocês têm noção do que é 4.000 anos? Cara, tipo, tinha praticamente zero medicina. Então, tu pegar uma salmonela é literalmente uma sentença de morte. Você já ia morrer só por ter salmonela, tá ligado? Então, cara, além de ser um motivo religioso, tem vários outros motivos que Deus fez isso. Esse primeiro motivo ele é o que mais é aceitável para os outros povos, para o pessoal em geral. Porque assim, pô, Deus ele proibiu mesmo por causa disso, por causa que, pô, se o povo hebreu ele consumisse carne de porco, tinha como dar esse problema e todo mundo ia morrer por causa de doença. Então faz sentido Deus ele proibir o consumo de carne de porco. E aí, beleza. Agora vamos pro segundo motivo. O motivo religioso. Como assim, Salatiel? Na época, as tribos pagãs elas faziam sacrifícios de animais. Tipo, eles sacrificavam carnes de animais. Inclusive de porcos. Então, tipo, se Deus ele não proibisse a carne de porco, o consumo da carne de porco, peraí. Se ele não proibisse o consumo da carne de porco, tentei desenhar um porco aqui, mas vai ser muito feio. Vamos lá. Se ele não proibisse o consumo da carne de porco, ele além de trazer muitas doenças para o povo dele, cara, as pessoas, o povo hebreu iria começar a se aproximar das tribos pagãs. Então não estaria certo isso. E outro motivo, que é o terceiro motivo.
Motivo moral. Pensa o seguinte. Eu não sei se você já percebeu. Eu vou até procurar uma imagem aqui. Tô tentando deixar o estudo aqui o mais natural possível. Então, tem muita coisa que eu tô procurando aqui agora mesmo. É o seguinte. Peguei aqui uma imagem perfeita pra isso. Só não fica com fome aqui, pelo amor de Deus, com esse negócio aqui. Eu sei, carne porque é gostoso, mas vamos lá, preste atenção no tema. Se liga no seguinte. Quando você analisa a estrutura óssea do porco, você vê que anatomicamente ele já é feito pra... Tipo assim, a estrutura óssea dele já faz com que ele não consiga olhar pra cima. Ele é limitado ao movimento pra cima da cabeça. E tipo, cara, se tu não achou absoluto cinema isso daqui, cara, eu não sei mais o que te impressiona. É o seguinte, cara. O porco, ele não é capaz de olhar pra cima. Eles não olham para o céu. Eles não olham para o céu. E mais uma outra coisa. Eles não têm glândulas sudoríparas. Ai, o que é isso, Salatiel? Já tá com biologia aqui, eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Calma. Cara, glândulas sudoríparas é o suor. É o que a gente sua. Para, Salatiel, então, eles não conseguem se refrescar? Sim. Quando eles estão com muito calor, eles não suam. Eles não ficam refrescados por si só, naturalmente. Por isso que eles se jogam na lama. Eles se jogam na lama. Nossa, taquei fogo aqui no bicho sem querer. Parece uma cor marrom, foi mal. Aqui, pronto. Eles se jogam na lama. Ou seja, o porco, naturalmente, ele é sinal do homem baixo. Um homem que não olha para o céu e somente para as coisas baixas. Ele se mela de coisas sujas. Ele se... Como eu posso dizer? Eu perdi a palavra. Ele se joga para baixeza. Ele consome todo tipo de lixo. Ele se rebaixa. Achei a palavra certa. Ele se rebaixa a coisas sujas. Ele se rebaixa a impureza. Então, só veja isso, cara. Três motivos. Motivo moral, religioso e qual era o outro mesmo? Era motivo higiênico. Três motivos só. Só essas leis simples, cara. Que Deus ele fez para um povo lá há 4.000 anos atrás. Tem um motivo totalmente bom. Tem um motivo, razões morais, higiênicas, religiosas. É possível tirar de cada aspecto daqui uma razão que grita o nome de Deus. Agora vamos raciocinar. Assim como Deus também tratou da proibição do consumo da carne de porco, voltamos agora para o presente. Como assim, Salatiel? Se Deus ele é um ser racional, então nas leis, proibições, mandamentos, é racional também neles. Ou seja, Deus ele é racional nas leis. Deus é racional nas leis. Então, primeiro, é fácil encontrar a razão dentro dessas palavras, das palavras divinas. Como estamos falando acerca do palavrão. Primeiro, vamos lá. Quando você vê um xingamento, cara, a palavra torpe, algumas palavras torpes são por si só, elas são pesadas de falar, tipo, é muito escandaloso. Então, tipo, cara, só de tu ver, tipo,
vai lá de não sei o quê. Cara, já sente até um peso ruim, tá ligado? Mesmo que o cara nem tinha falado pra poder ofender alguém. Nem pra ofender alguém já tenha sido... nem por ser... por ofender alguém. Tipo, nem por ofender alguém já é uma palavra pesada, tá ligado? Então, é muito estranho palavras torpes. Porém, é aí que tá. Só apagar essas coisas aqui. Calma aí. As palavras por si só. Achei. Então. As palavras por si só, mesmo que nem tenham sido soltas por uma intenção má, é ruim, é pesada. Isso só piora ainda mais quando a pessoa faz por realmente uma intenção ruim, tá ligado? Então, cara, já é ruim pra caramba. Vamos lá. Eu tenho uma história que eu vi, que é de uma garota. Tipo assim, deixa eu botar aqui. A minha vai ser ruim, dane-se. Vamos lá. Tá aqui a garotinha, toda ela bela, mas não sei o que. Ela com a Bíblia na mão, botou a King James, KJV, 1611, bababá, pipipi, bababó. Beleza. Só que aí que tá. Ela tá lá na salinha dela, na escola, e do nada ela depara com um monte de garoto, tipo, maléficos, cara. Tipo, os malucos começam a tacar bola, dar tiro, dá um monte de coisa, ficar fazendo um monte de besteira, mata o amiguinho. Aí faz um monte de coisa. É o dia mais normal da Seiduk. E aí, beleza. A garota, ela vê esse negócio, ela fica triste. Ela fica com raiva. Ela fica... Que bando de gente escrota, não sei o que. Aí ela fica lá irritada. E aí tá lá as outras amiguinhas dela. Peraí. Aí tá lá as outras amiguinhas dela. Estão lá conversando pra caramba. E aí, ela com raiva, ela vai voltar aqui pro grupinho de amigas dela. Olha isso! Que bando de tribulado, que bando de filho do cão. Que bando de filhas de meretriz. Cara, vamos lá. Filhas de meretriz. Filhos de meretriz. Bando de tribulado. Cara, além desse bagulho ser cringe, o que isso muda de uma palavra torpe, cara? O que isso muda? O que isso muda? Tipo, é só umas palavras gospels. Gospel, tipo, um palavrão gospel? Qual o sentido disso, cara? Não faz o menor sentido. Então, tipo, tu trocar palavras feias para palavras bonitas não vai mudar a tua intenção no palavrão. Não vai. Portanto, você não deve substituir palavras para poder relevar a sua ofensa. Então, tipo, não, cara, não substitui palavras, não substitui. Pare por si só de falar palavrões. Pare. Pare de falar palavrões. Seja, tipo assim, seu escroto, seu idiota. Cara, até mesmo... Vocês acreditam, cara? Sacanagem é palavrão. Você fica assim, ué, Salatiel, sacanagem? Como? Sacanagem é palavrão? Sério, pô? Pesquisa aí, peraí. Deixa eu mostrar aqui. Sacanagem. Sacanagem. Sentido disso. A palavra aqui diz o seguinte. Ele tem sentido vulgar, sexual, mas como um ato obsceno, lascivo ou imoral. Exemplo, ele ficou fazendo sacanagem com ela. Sentido de injustiça ou malícia, atitude maldosa, traiçoeira, zombeteira ou desonesta. Exemplo, foi uma sacanagem que fizeram com ela. Ou seja, em si, sacanagem, né? Etimologia deriva de sacana, que por sua vez vem de uma possível associação. O termo saco, gíria vulgar para órgãos genitais masculinos. Ou possivelmente da gíria saca, entender, no sentido de esperteza maliciosa. Ou seja, em si, sacanagem, ele tá falando de um ato sacana, tá ligado? Ou seja, tipo,
em si já prova que aqui que o negócio ele é errado. É errado você dizer essas coisas. Tá, agora eu vou apagar essas paradas aqui. E agora vamos pro seguinte tópico. Tá, Salatiel, eu preciso parar de falar palavrões. Mas Salabiel, eu tava fazendo meu devocional aqui. Tava vendo essas paradas e tal. Pô, fiquei curioso, né? Até que eu vi esse versículo aqui, ó. Mateus 23:33. Que Jesus diz assim: serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá, vamos lá. Palavras torpes versus palavras fortes. Palavras torpes, a gente já viu que são palavras ofensivas, que têm o objetivo de ofender. Ela tem o objetivo de ofender. Agora, as palavras fortes, elas têm o objetivo de... Como eu posso dizer? Ela tem o objetivo de ensinar, de disciplinar. Como assim, Salatiel? Quando você faz uma palavra, um xingamento, tipo, por exemplo, seu filho de não sei o quê. Cara, você não tá ensinando nada, só tá literalmente passando seu ódio interno em palavras. Você só tá passando o seu ódio interno em palavras. Isso é imaturo pra caramba, cara. Tipo, você só tá jogando todo o ódio que você tinha, toda coisa ruim, pra fora. Isso, cara, isso é uma atitude de uma pessoa imatura. Por que você tá jogando tanto ódio? Por que você tá transmitindo tanto ódio pra um negócio tão idiota, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido. Agora, você usar palavras, por exemplo... Cara, você tá sendo chato. Você fazendo essas coisas, você tá sendo ridículo, você tá sendo idiota, você tá sendo imaturo. Cara, você virar pra alguém e dizer essas coisas, tipo, cara, acorda. É a mesma coisa que você dizer assim, acorda, você tá se enganando, você tá enganando os outros. Quando Jesus ele disse isso pros fariseus, que no contexto ele tá repreendendo os fariseus, ele não tá dizendo isso só pra jogar pra fora um xingamento que ele tinha, porque ele tinha uma raiva ali, um negócio vulgar. Não, cara. Ele tá dizendo isso pra disciplinar, para ele acordar não só os fariseus, mas também as outras pessoas que estavam em volta. Tipo, cara, acorda! Vocês estão fazendo algo errado. Vocês estão sendo jogados pro inferno por motivos ignorantes. E vocês estão arrastando pessoas junto com vocês por causa disso. Por causa da ignorância de vocês. Então, ele não estava dizendo isso para poder jogar o ódio que ele tinha para fora. Ele estava avisando, ele estava dando um aviso de que os fariseus estavam se tornando espiritualmente venenosos. Eles estavam se tornando espiritualmente venenosos. Por isso o nome raça de víboras. Então, pensa como se fosse, por exemplo, um médico dizendo uma verdade pra salvar a vida de alguém. Cara, se você continuar assim, você vai morrer. Se você continuar assim, você vai rodar, cara. Você vai de Vasco. Então, tipo, cara, como posso dizer? Assim, eu gosto de fazer essas perguntas, tipo, cara, por que isso? Por que aquilo? A ideia do porquê. Eu até tinha conversado isso com o Riquelme numa época. Essa palavra-chave que eu adoro muito. Por quê? Cara, o porquê, ele é muito lindo. Porque, cara, muitas coisas não são julgadas de qualquer jeito. Por exemplo, acho que todo mundo aqui já deve ter terminado a escola. Não é verdade que vocês odiavam quando alguém chegava assim... Bhaskara é ax² mais bx mais c. E você igualar isso a zero, você acha as raízes. Tá, mas por que isso acontece? Porque assim, dane-se. Não dá um ódio quando alguém diz essa parada? Não dá um ódio? Porque, cara, você não entende nada. Você não entende nada. É a mesma coisa com os ensinamentos bíblicos. Eu não quero só jogar... falar assim, tipo, nesse versículo diz em Efésios, tal, vai dizer isso, que você não pode falar palavras torpes. Não, eu quero deixar bem claro.
o porquê que isso acontece, por que Deus faz isso e qual o objetivo dele de fazer isso que faz a gente crescer como filhos de Deus. Entendeu? Então vamos lá. Então, palavras torpes, Salatiel, e palavras fortes são diferentes. Então, tipo, quando Jesus ele tava falando às pessoas de raça de víboras, não era para ofender, era assim para disciplinar. Então, Salatiel, como é que eu posso parar de falar palavrões? Como eu posso parar de falar palavrões? Tipo assim, mas Salatiel, eu sou. Aí tem outra pessoa que vai falar assim, mas Salatiel, eu sou cristão, eu não falo palavrão, não falo filha de alguma coisa, eu não falo não sei o quê. Eu não tô falando palavrões em si. Eu tô falando de palavras torpes. Palavras torpes. Palavrões é um tipo de palavra torpe muito ofensiva. Mas palavras torpes podem, por exemplo, a pessoa falar seu babaca, seu escroto, seu... Essa palavra aqui. Então, tipo, cara, qualquer palavra aqui que você disser é horrível de você dizer. Até mesmo que droga é ruim você dizer. Porque além de transmitir um sentimento ruim, você, cara, tá passando uma maldição pra pessoa, tá passando uma maldição pro ambiente. Então, tipo, cara, da mesma maneira que você percebeu que as pessoas te trataram de uma forma diferente quando você parou de falar palavrões, até mesmo pessoas da igreja, das ruas, da escola, do trabalho, todas elas vão mudar de atitude e de comportamento perto de você. Porque você não fala coisas ruins, você não fala coisas más, você não fala coisas amaldiçoadoras. Então, eu nem sei se existe essa palavra. Palavras amaldiçoadas. Então, cara, em si por si só, você não deve falar palavras torpes. E esse é o aprendizado que eu quero dizer. Cara, aplica isso na sua vida. Você não falar palavras torpes, palavras ruins, você deve sim falar palavras fortes, assim como Jesus ele fez. O que isso quer dizer, além de Mateus 23:33, que diz isso, em Lucas 13:32, ele diz no comecinho, isso daqui. Respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa. O que isso quer dizer? Ele não estava ofendendo, tipo, jogando um ódio pra fora. Ele estava fazendo uma definição do que é aquelas pessoas. Então, tipo, ele não estava dizendo isso para transmitir ódio, mas sim para disciplina. Isso mostra que o cristão, ele não deve ser bonzinho. Não deve ser bonzinho. Nós, como cristãos, devemos ser pacificadores. Mas não bonzinho. O que isso quer dizer? Pacificador é aquela pessoa que procura não procurar conflitos. Ou seja, se for uma discussão desnecessária, se for uma guerra desnecessária, se tiver briga desnecessária, você deve pacificar. Você fala, cara, não, tudo bem, não precisa, a gente não precisa discutir por causa disso. Vocês não precisam brigar por causa disso, é um motivo bobo, tá ligado? Mas você não deve ser bonzinho. Tipo, por exemplo, alguém falar pra você, ser cristão é coisa de idiota. Não faz o menor sentido tudo o que a Bíblia diz. Não, cara. Além de, se você ficar calado pra essas coisas, você tá afirmando, você tá certo. Cara, não fica calado quando essas coisas acontecerem, quando essas heresias acontecerem. Então, tipo, cara, você não deve ser bonzinho, mas você deve ser pacificador. Quando não haver motivo para guerras, você não guerreia. Mas se não haver caminhos diferentes a não ser a guerra, vá para a guerra. Então, tipo, cara, quando
chegar a hora de você ter que discutir com alguém, você ter que debater, não ceda, não fica fugindo por ser bonzinho demais ou concordar com a pessoa toda hora. Cara, se ela tá errada, discute. Porque a pessoa, ela pode ser essa única discussão que vai salvar ela do pecado. Que ela vai finalmente acordar e falar, caraca, eu tô errado. O que ele falou tá certo mesmo. O que eu discuti com ele mesmo que eu não tenha concordado de primeira. Caraca, meu amigo tava certo. Então, cara, só de você falar numa discussão com uma pessoa pode ser um único motivo que ela pode te salvar. Então, aplica esse ensinamento que você teve hoje. Aplica essas coisas. Parem de falar palavrões. Parem de falar merda. Parem de falar xingamentos pra pessoa. Nossa, aquela pessoa foi um babaca. Não, cara. Você só tá jogando ódio só tá jogando o ódio interno pra fora. Para de acumular ódio pra dentro, pro interno e pro externo. Deixa de ter ódio. Deixa o ódio de lado. O cristão em si, ele não deve acumular ódio. Então, é esse o ensinamento que eu quero passar por hoje. Parem de falar palavras torpes em si. Que você vai ver que todas as pessoas, não só da rua, mas também da igreja, vão mudar totalmente o jeito que falam com você. Vão ser mais gentis com você. Porque você fala de uma maneira diferente, mais gentia. É isso que eu passo. Muito obrigado.